Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Queridos, estamos em Jó, capítulo 19, e temos a certeza de que Deus irá falar conosco nesta manhã, e a minha oração é que Deus te renove ao ouvir esta palavra. Por isso eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, para que ela possa chegar a mais pessoas. Dê também o teu like, porque essa é a linguagem que essa ferramenta poderosa entende, que essa mensagem é relevante e vai entregar também por si só a mais pessoas. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido, inscreva-se nesse canal, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova palavra. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus, Jó 19, do verso 23 ao 29, que nos diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevesse, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne o verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade que deveis dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Queridos, em Jó 19, vemos que ele, Jó, responde aos seus 3 amigos, questionando quanto tempo eles ainda iriam atacá-lo com palavras. 10 vezes eles haviam humilhado, e Jó disse não haver feito nada errado. Jó quer que eles saibam que ele está passando por um caminho construído para ele por Deus. Como Jó tem um profundo relacionamento com Deus, ele clama a Deus contra a violência que ele está sofrendo, porém sem resposta. Jó acreditava que Deus o entrincheirou o seu caminho, quando na verdade era Satanás que o atormentava. Jó sofreu muito com o tratamento recebido por parte das pessoas mais próximas a ele. Seu irmão se distanciou, os seus amigos se tornaram estranhos, seus parentes fugiram, os seus amigos se esqueceram dele, os membros da sua família passaram a considerá-lo como um estranho, seu servo o ignorava, sua esposa detestava o seu hálito e os seus filhos o ignoraram e a juventude o despreza. Jovens fofocam acerca dele e os seus amigos íntimos evitavam, e aqueles a quem ele amava voltaram-se contra ele. É o que nós vemos em todos os versículos, desde o 13 até o 19. Há também consequências físicas. Jó reclama. Ele tornou-se extremamente esquelético e escapou da morte apenas pela pele dos seus dentes, como diz no verso 20. Ele implora por piedade por parte dos seus amigos. Meus queridos, o capítulo 19 é um apelo de quem está sofrendo. E Jó implora por piedade de seus amigos, para que tenham compaixão dele. Jó então expressa o desejo de que suas palavras fossem escritas em um livro. Queridos, ele sem saber, Deus estava usando a sua história, e Deus está usando a sua história ainda para edificar muitas vidas,
para fortalecer a fé de muitos que estão atravessando momentos que o seu entendimento não consegue alcançar o porquê de tudo isso. Jó então expressa esse desejo de que suas palavras fossem escritas em um livro, e realmente estão escritas, e elas estão no céu. Elas deveriam ser escritas, ele diz, de forma bem segura, como uma caneta de ferro sobre uma pedra, para que permanecesse para sempre. Sua esperança alcança níveis surpreendentes, queridos. Então, no verso de número 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ah, queridos, Jó não podia usar outra palavra. Ele usa a palavra certa, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Porque na plenitude dos tempos, o nosso parente mais próximo, o nosso Redentor, o nosso remidor, viria para redimir-nos de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todas as angústias e de todos os nossos pecados. Jó, ele continua e diz, ele afirma que verá a Deus por si mesmo. Ah, queridos, que esperança tremenda tinha este homem ainda em Deus, apesar de todos os infortúnios em que ele estava vivendo. Ele tinha esperança de que Deus iria mudar aquele quadro. Porém, seus amigos, influenciados por uma filosofia humanista, deveriam deixar de lado seus falsos conceitos e temerem a espada, o castigo de Deus, pois as iniquidades elas seriam avaliadas no juízo de Deus. Ah, meus queridos, nós não podemos agir assim. Como representante de Deus, não podemos permitir que a arrogância, o orgulho, o ego sejam agentes motivadores de nossas palavras. Os amigos de Jó se perderam. Ao decidir aconselhar ou falar com alguém, nós precisamos ter a certeza de que estamos agindo legitimamente. Isso é, que nos importamos com a pessoa a ser aconselhada, mesmo exortando ou chamando-a para o arrependimento. Devemos ser motivados, queridos, pelo amor sincero e o desejo de ver uma alma sendo resgatada, e não por motivações pessoais ou por vanglória ou apenas por orgulho. A atitude dos amigos de Jó só piorava a sua dor e acrescentava ainda mais angústia e sofrimento a ele. Jó encerra o capítulo declarando que acredita que mesmo na sua morte, Deus o remiria, Deus o redimiria e mostraria a sua inocência. Ou seja, mesmo em meio a tanta aflição e angústia e dor, ele acreditava no Senhor. Não perdeu a esperança de estar diante dele. Jó demonstra em tudo isso uma fé inabalável e que suporta todo tipo de pressão contra ela. Deus nos mostra em Jó que podemos também vencer, queridos. Se como ele mantivermos nossa fé firme, inabalável e nossa consciência imperturbável, sendo então firmes na fé, sem esmorecermos jamais de nossas vidas de oração incessantes. Como disse o apóstolo Paulo, orai sem cessar. E eu quero convidar você a orar nessa manhã, para que Deus renove a sua força, a minha força, para que Deus renove as nossas forças nessa manhã. Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos declarar como Jó, declarar que nós cremos que o nosso Redentor vive, sim, Senhor, e que por fim se levantará
ó Deus, sobre a terra. Nós esperamos também o dia da nossa redenção, o dia em que o nosso corpo frágil, fraco, ó Deus, mortal, se revestirá de imortalidade. E então diremos: tragada foi a morte na vitória, e entraremos no estado eterno, porque, ó Deus, esperamos em Ti, confiamos no Senhor e esperamos por esta tão grande salvação. Ó Deus, nos ajuda a suportar os infortúnios desta vida, as perseguições, ó Deus, os momentos de perturbação, de inquietação, de fraqueza, ó Deus, ou de debilidade, Senhor. Ah, Deus, nos ajuda para que possamos vencer. Ó Deus, esta é a oração do Teu servo nesta manhã, pois eu creio, Senhor, na Tua bênção, eu creio no poder da Tua palavra, e por isso, Senhor, declaramos, ó Deus querido, ó Deus, que o nosso Redentor vive. Ó Pai, fica conosco e abençoa o nosso dia. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você, não deixe de compartilhar essa mensagem. É muito importante quando você abençoa alguém. Você tem sido abençoado, então compartilha com alguém para que essa mensagem possa chegar lá até ele. Então, eu te peço, compartilhe essa mensagem, dê o teu like, e se porventura você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, e então você vai ser abençoado a cada manhã quando colocarmos aqui uma palavra de Deus. Queridos, deixa eu terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.